A Black Friday antecipada da Brasil Paralelo já começou. Garanta a melhor promoção do dia antes que o preço aumente. Nós contamos com você e até breve. No seu livro Confissões de um Ex-Libertário, você se propôs a, como você mesmo disse, a salvar o liberalismo dos liberais modernos. Qual é o pecado desses liberais modernos que você está tentando se livrar, né? Você diz ex-libertário, quer dizer que você cometeu esses pecados aí. Sim, sim. São alguns, Bruno. Um deles, por exemplo, é a arrogância, aquilo que o Hayek, o economista austríaco Hayek, chamaria de arrogância fatal. Colocar a razão com R maiúsculo num certo pedestal e, com base em abstratos, você construir, você parir toda uma ideologia, uma visão de mundo, né? Supostamente perfeita, que vai suplantar tudo aquilo que existe e que é imperfeito. Então eu detecto isso, por exemplo, em alguns grupos, até mesmo seitas assim, mais libertárias, né? Uma coisa de que vira ali um movimento revolucionário arrogante, né? Então essa arrogância da razão foi uma das coisas que eu percebi. E aí, junto com isso, esse fervor revolucionário, né? Eu brinco no início desse livro que a idade, né, a maturidade, quero crer que seja maturidade, mas a idade, assim com a minha filha chegando numa idade mais adolescente, porque eu fui pai muito cedo, com 25 anos, hoje em dia isso é mais raro, isso permitiu que eu enxergasse o entorno e o perigo de você simplesmente ignorar tradições, valores morais disseminados na sociedade que são fundamentos, que são pilares para a sustentação das liberdades individuais que eu sempre defendi com muito afinco. Então eu percebi que para ter esse resultado mesmo das liberdades individuais era preciso levar em conta todo um arcabouço institucional e moral de costumes que não necessariamente a gente consegue apreender 100% com base na razão. Então, realmente, assim, eu me tornei uma pessoa mais humilde. Eu olhei em volta e falei assim, não, deixa eu baixar um pouquinho a bola, né, e entender que, como o próprio Newton dizia, né, se eu enxerguei longe é porque eu subi no ombro de gigantes. Então, vamos reconhecer que o legado civilizacional que a gente herdou tem um propósito e que a gente não pode simplesmente falar assim, não, estava todo mundo errado antes e vamos fazer tábula rasa do passado. Então foi mais ou menos por aí. E eu comecei a ver também alguns libertários, alguns colegas libertários, levando certas bandeiras do individualismo, talvez longe demais. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho até um texto que eu brinco que assim, liberalismo sim, individualismo sim, sociopatia não. Né? Aquela coisa, cada um é uma ilha, uma visão meio atomista do ser humano e dane-se o que está em volta. Né, para o inferno. Sociofobia seria? Uma sociofobia até. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Né? E eu comecei a ver uma incoerência desses libertários. Vou dar um exemplo que eu até conto no livro. Teve uma moça que saiu na capa da Folha de São Paulo, que é um dos jornais que mais tem assinantes no Brasil. Ela tinha o olho tatuado de vermelho na parte branca. Ela tinha devil, né, demônio, tatuado na testa e acho que um soco inglês implantado de silicone na mão. Uma coisa assim, era realmente uma certa aberração. Né? E eu comentei nos meus canais que, na minha opinião, aquela menina estava sofrendo muito, ela era uma pessoa perturbada, né, desorientada e que precisava de ajuda. E eu recebi uma chuva de ataques de supostos liberais, dizendo que eu não era um liberal por expressar minha opinião sobre ela, porque ela era apenas um indivíduo, ela faz o que ela quiser com a vida dela. Então eu percebi assim, essa turma, essa garotada, porque era uma turma muito jovem, ela não está conseguindo entender que no ambiente de liberdade eu opinar sobre valores, sobre costumes, isso é liberalismo. E querer cercear a minha liberdade de opinião, porque afinal de contas eu preciso aceitar, tolerar e respeitar qualquer coisa que seja, eles chamarem isso de liberdade é que está equivocado. Então, são vários pecados, Bruno, são vários pecados, mas o principal talvez seja a arrogância da razão junto com uma visão muito individualista, atomista e até mesmo sociofóbica, gostei, e vou passar a adotar, né, do entorno.